Ufa! Tô vendo a tua sala. Bora, tá Ah, bom? aí, bonitona. Pessoal, chegamos. Legal, legal, legal. Que... Oh, foi difícil, hein? Pô, meu, difícil. Eu não conecto aqui. Eu entrava, desligava, ligava, desligava, ligava. Tava de birra. É, isso tava de birra. Tava de birra. Que coisa. Eu acho que É, era pra falar, ó, eu não quero e acabou. Ponto. Se vira, meu. valeu, Zé. Que bom que deu certo. Que bom que deu certo, que bom que nós estamos juntos. Deixa eu Isso. apresentar esta minha amiga para essas 18 almas que estão nos seguindo, nos assistindo. Pessoal, essa moça bonitona aí, Elizabeth Ragenius Elski, muito mais Elski do que Elizabeth, Exatamente. isso há mais de 30 anos. Tudo Foi amor isso, né? à vista. Assim, eu me apaixonei por ela tão logo a conheci. E fizemos uma amizade duradoura. Elski é uma psiquiatra infantil, muito legal, muito gente boa, muito querida, muito inteligente, muito amorosa e tem me ensinado muito sempre, sempre que a gente tá junto, eu tô aprendendo com ela. E o pessoal começou, fala de birra. E eu tenho uma coisa comigo que é assim, eu não gosto da palavra birra, a não ser a birra italiana. Essa eu gosto. Porque eu acho que birra traz uma coisa chata, uma coisa que preconceituosa, talvez seja a palavra. Para mim, birra é a manifestação da contrariedade. Eu estou contrariado e eu manifesto a minha contrariedade, né? Quem está do outro lado vai ter que lidar com isto, eu vou ter que lidar com isto, e se lidarmos bem, todos, show, negócio caminha, né? E aí, quando começou essa história, eu falei, puxa, vou falar com a Elski, porque a gente tem tanto para conversar, e daí eu falei, a Elski falou, eu topo, tô dentro. Então, vou deixar esse primeiro momento aí de sei lá quantos minutos forem necessários, 40, 50, 100, com a Elski a gente vai conversando, eu vou anotando as perguntas. No começo, eu vou deixar, se começar a te atrapalhar, querida, os comentários, as perguntas, eu desligo e ligo mais para o fim, porque fica aparecendo esse monte de gente dando tchau aí. Se para você for de boa, eu deixo rolar. Se você De falar boa, sério, Zé. enchendo um pouco o saco, a gente desliga e no final religa, tá bom? Tá bom, tá bom. A Zé, palavra minha. grande prazer estar com você, reencontrar você novamente. Muito legal, momento muito bom. Essa Covid e a gente mesmo assim consegue estar junto, né? Com mais uma porção de pessoas queridas. Amém, O é que eu isso. queria, o que eu queria dizer é o seguinte, para as pessoas, né, que não precisam acreditar em tudo que eu estou falando, porque tem muita coisa mesmo, que não está escrita. Quer dizer, foram fatos isolados que isso está escrito, mas a junção que eu vou tentar fazer é como se fosse um quebra-cabeça, né? As coisas têm lógica, mas conforme você monta, vai fazer um quadro ou outro. Então, o que eu queria começar a dizer é que, numa situação de birra, ou em qualquer outra situação, não presta você bater de frente com a criança. Isso não presta em situação nenhuma. E a gente vê acontecer muito isso, infelizmente. Tem um problema, uma questão na física que se chama reverberação. Reverberação é assim, você pega um cálice de cristal, por exemplo, e você passa o dedo assim na borda, aquilo faz um som tão agudo e que se tiver cristal ou vidro que possa entrar na mesma frequência, ele entra e ele quebra por causa dessa mesma frequência. É isso que a gente chama reverberação. E isso muitas vezes acontece com os pais quando estão lidando com uma criança em birra. Então elas também reverberam e elas entram exatamente na mesma frequência que está essa criança. Então é uma coisa horrorosa, costuma terminar muito mal
né? Os adultos normalmente perdem as estribeiras, vamos dizer assim, e que não é bom para ninguém. Aí eu já vou adiantando que se os adultos não resolveram essas questões durante a sua infância, eles não têm como ensinar aos filhos, porque como é que você vai ensinar alguma coisa que você mesmo não sabe, que você mesmo não aprendeu? Uma outra coisa que eu quero enfatizar é que a birra é uma coisa normal, é uma coisa normal. Então a gente vai ter é, duas situações ou duas idades em que isso acontece. Quando a criança é pequena, mais ou menos pode começar precoce de 1 ano e meio, vai até uns 4, 4 e meio, talvez 5 anos, e que é você disse, a palavra é feia, né? Mas é uma situação de grande, extrema contrariedade, frustração, e que quando a criança é pequena você tem que prestar muita atenção se a criança não está com fome, se não está com sono, porque tudo isso não está com dor, porque tudo isso aumenta essas situações, porque é um estresse a mais, né? Agora, tem outro evento que acontece mais tarde, quando essas crianças entram na puberdade. Então, tudo aquilo que aconteceu nessa fase, vamos supor, em torno de 3 anos, vai acontecer depois, vai se repetir na adolescência. E isso é que é a questão original, em que você tem que saber emendar uma coisa na outra, porque a gente educa filho para que ele seja feliz. Então, quanto melhor todos se saírem nessas situações difíceis, mais chances você, os pais e os filhos têm de serem felizes. Agora, por que acontece essa situação? Acontece quando começa mais ou menos 1 ano e meio, a criança meio que começa a aprender a dizer não. Ou ela faz com a cabeça, eu não sei se as pessoas sabem, mas isso é universal. Em todo lugar do mundo, não importa a raça, a língua, o idioma, a religião, não é assim e o sim é assim. Isso tem uma outra explicação, mas é incrível como isso é universal. Então, a criança pequenininha, antes dela fazer o que já não pode fazer, ela mesma já fala não, não. Ou ela usa o não para a mãe ou para o pai, quando vê que estão fazendo alguma coisa errada. Não, não. Do tipo assim, ela já interiorizou o não. Uhum. Como que ela faz isso? Ela faz isso porque a gente, sem querer e sem perceber, a gente inunda a criança de valores, de leis, de regras, de normas. Então, a gente inunda como se fosse uma colher bem grande, a gente doutrina essa criança para que ela faça certo, para que ela não faça errado, para que ela não repita os mesmos erros, para que ela se comporte bem, para que ela... E essa criança fica absolutamente, ó, por aqui, de regras, e de obedeça, e de faça direito. E que chega um momento, uma fração de segundo, em que ela não aguenta, ela destampa. Ela destampa e acontece essa crise. É uma crise, diria, é um turbilhão de agressividade, de raiva, de bronca, pela doutrinação que a gente fez em cima dela. Agora, isso passa, e isso é normal, isso faz parte da criação de uma criança. Agora, na hora que as coisas vão andando, vão andando, vão andando, tá tudo bem. A criança costuma dizer, meu pai sabe mais do que o teu, minha mãe sabe mais do que a sua mãe, né? Os pais estão certos, os pais estão sempre com a razão. Então, vai indo, vai indo, vai indo. Quando chega na pré-adolescência, junta aquela mini gangue, né? Porque aí eles fazem gangues, né? E que aí eles começam esse baú de aprendizado que eles tiveram, que a gente teve tanto trabalho em dar para eles, né? Que a gente estava achando que eram os valores deles, não são os valores deles, são os valores nossos que a gente passou para eles. E aí, quando chega na adolescência, ou na pré-adolescência já, eles começam, meu pai não sabe nada, meu pai é um burro, minha mãe também não sabe nada, minha mãe faz tudo errado, outro dia vi minha mãe isso, vi meu pai aquilo, e começa aquele baú que a gente deu de valores, de regras e de noções,
boas, que a gente achou boas, né? Eles começam a tirar daquele baú as coisas, assim, começam a jogar fora, tudo, uma por uma, uma por uma. Você fala, gente, meu filho, olha o que está acontecendo, que desgraça. Virou um animal, virou um bicho, não sabe mais nada, xinga professor, faz as coisas piores que você pode imaginar. E isso o grupo apoia, né? Porque são todos iguais, todos fazem a mesma coisa. Agora, para que acontece isso? Porque depois eles vão olhando tudo aquilo que eles tiraram daquele baú, vão olhando essa pecinha aqui, olha isso aqui até que dá para usar, né? Então vamos pôr para dentro. Aí começa a interiorizar novamente. Mas aí o sentido é outro, porque eles começam a interiorizar esses valores como sendo deles. E antigamente eram sendo os nossos. E depois, nessa adolescência, começam a pegar isso para eles. E isso demora, demora, demora muito. Tem a ver com amadurecimento cerebral, córtex frontal, né, pré-frontal. Por isso que eu acho que... Outro dia me perguntaram até quando a criança vai ser uma criança, adolescente, até uns 25, 27 anos, mais ou menos. Por isso que eu acho que antes dessa idade você não deve mandar uma criança para a guerra, por exemplo, né? Porque ela não está formada. E o estrago pode ser enorme, porque elas não estão formadas a, a, a relativizar as coisas, a ter bom senso nas situações. Então, é uma coisa muito importante que nós, adultos, pais, orientadores, terapeutas, estejamos sempre muito presentes, com muito amor e com muito carinho. Nesse sentido de valores, eu gostaria de fazer aqui contar uma história, né? Eu atendi esse garoto, na época ele tinha uns 12 anos, agora ele deve ter mais de 45, eu acho. Eu ainda lembro o primeiro nome dele, mas se ele ouvir essa história, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Ele, nessa época, os pais dele estavam se separando, ele nessa idade de 12 anos, e ele inventou uma história, um conto. Eu achei esse conto fantástico, nunca mais esqueci esse conto. Porque ele diz, numa época muito distante, numa cidade muito longe, né? Porque para você criar um mito, primeiro você tem que ter uma cidade que é muito longe e tem que ter uma época que é muito diferente da época atual, né? Aí diz que existia uma cidade, uma cidadezinha, e que foi crescendo aos poucos, as pessoas foram convivendo, uma cidade campestre. E aí resolveram construir uma igreja. As pessoas conversaram e tal, né? Iam criar alguma coisa, iam fazer alguma coisa. Fizeram uma igreja muito alta, que na época as instituições de maior importância eram as mais altas, né? E aí lá em cima fizeram andaimes e tudo, e lá em cima, lá na torre, o, o dono, o manda-chuva na época, né? Ele esculpiu uma placa de madeira e pendurou lá no alto e depois desceram todos os andaimes e tudo. E o pessoal falou, mas o que é essa placa? Aí ele disse, não, essa placa é para essa cidade saber que a lei, porque toda cidade tem que ter uma lei. Então eu pendurei a lei lá em cima. Só que quando as pessoas olharam, a placa da lei estava virada de costas. Então não dava para ler. E estava muito alto. E já tinham desmanchado todos os andaimes e tudo. Então, aquela cidade começou a viver como já estava vivendo, né? Mas prestando mais atenção, do tipo, olha, eu tenho 10 cabras, eu devo dar 2 para o meu vizinho, porque ele não tem nenhuma. E ela lá tinha leite sobrando, então dava leite para esse. Então, eles foram vivendo de uma forma muito harmônica, porque estava ali a lei, que ninguém sabia o que era. Então, cada um fazia aquilo que achava que era o correto. E é mais ou menos essa a história da humanidade, né? Cada um faz o que acha mais correto, né? Um segundo religião e tal, mas na verdade ali eles faziam porque achavam que estava ali. Um dia, Zé, teve um temporal, mas um temporal daqueles, e jogou tudo no chão e jogou aquela placa no chão. No dia seguinte as pessoas saíram das suas casas, nossa, a placa da igreja caiu. Falou, vê uma placa enorme. Aí só de 3 pessoas para virar a placa.
Aí viraram a placa, sim. Aí viram que estava entalhado. Estava entalhado assim. A lei sou eu. Olha só, então eu fico pensando, esse moleque inventou essa história, como quem diz, a lei é o pai, né? É o Uhum, pai que faz a lei. É o pai que faz a lei. E não importa que pai que você tenha, você vai seguir a lei. uhum. Essa que é a história que eu tinha para contar. É Pois, mais ou menos isso. e assim, Diga. quando você começa a falar isso, Elcio, que me vem muito, sempre tento chamar muita atenção, porque assim, o Jung, né, dizia que as crianças, que os pais, eles têm muito menos percepção de que as crianças conseguem enxergar o não dito do, Aham, do que o que eles estão propostos ou dispostos a acreditar, né? Então, muitos pais colocam as leis, só que as leis internas, as leis interiores deles são outras, né? Então, as crianças têm que conviver com aquela lei, que é isso, a placa virada, uma placa virada para frente, em branco, e uma placa virada para trás com a lei, que é é, outra, né? E assim, bom, é. o que eu sigo? Né? Eu sigo aquela lei que está explícita ou eu sigo aquela lei que eu estou observando, que eu estou prestando atenção e que eu estou vendo qual é a forma de lidar com a situação ou com a lei? E nesse momento gera conflito. E o conflito muitas vezes gera contrariedade. Sim. Né? Eu acho que não tanto o conflito que gera a contrariedade, mas é mais a frustração, que muitas vezes você acha que tem que fazer alguma coisa, mas você não consegue. E quanto menor a criança, menos capacidade ela tem de se expressar, de dizer em palavras o que é que ela quer, o porquê que ela quer, por que ela não concorda. Então, simplesmente, ela se enche daquilo, fala, que lei o quê? Né? Hum? Sim, E aí eu acho que o adulto tem que ter muito jeito, né, para saber lidar com essa situação, que você não pode ser indiferente, porque acho que nem dá para ser indiferente, mas você não pode castigar essa criança depois que passar essa crise, porque sim. não tem o menor sentido, Não, né? Não tem o menor não tem o sentido. menor sentido. E você tem que abraçá-la com amor. Eu te falei ontem, né? Que eu tenho uma história que eu sempre também uso, que aprendi com você. Ah, Eu vi que o Renato tá aí dentro, tá nos assistindo. O Renato é o filho da Elske. E, e eu ontem ainda conversei com a Elske, porque assim, essa história eu ouvi não diretamente da Elske, mas sim da minha esposa, que me falou, uma vez conversando com a Elske me contou, e eu imediatamente entendi aquela história como sendo. Aí o Renato apareceu, aí valeu, Renato. Como sendo verdade, e para mim faz muito sentido. E o Fernando tá aí, e essa história diz respeito aos dois, ao Renato e ao Fernando. E ontem eu. e eles não sabem essa história. Oi? Eles não sabem essa história. E eles podem saber? Podem, claro. Oba! Então eu vou contar uma história para os filhos da Elske que estão nos assistindo e que para mim ela é uma história de absoluta amorosidade. Para mim, assim, não tem outra palavra que não seja amor. Que é o seguinte: Renato é o mais velho, Fernando é o mais novo. Estou correto? Tá. Muito bem. Ih, Renato, vamos lá. É contigo. Quando o Fernando nasceu, o segundo me contaram, né? O Renato ficou muito bravo de ter perdido aquela atenção absoluta que ele tinha quando ele era filho único. E muitas vezes, quando a Elske ia dar banho no Fernando, o Renato ficava muito bravo e tipo, eu quero a tua atenção. E a Elske chegava para o Renato e falava, cara, seguinte, você tem minha atenção, eu tô aqui, tô dando banho no teu irmão, vou dar banho no teu irmão, preciso dar banho no teu irmão, como eu já dei banho em você
muitas vezes ainda dou, mas agora é hora de eu dar banho no teu irmão. Se você estiver de boa, a gente dá banho os três juntos. Você me ajuda, eu fico aqui. Se você não tiver de boa, eu preciso dar banho e eu vou te deixar então do lado de fora do banheiro. No começo, aí que começa, Renato. Presta atenção, que agora é contigo. Depois você pode me falar se eu tô mentindo, tá? Aí no começo o Renato falou, não tô de boa, não tô afim. Ele pode não tá afim, sem problema nenhum. Não tô afim de deixar ela dar banho no menor. Eu vou causar. E não vai dar banho. E a Elske falou, cara, eu te dei uma opção. Não dá, ok. Vou te colocar do lado de fora do banheiro e vou dar banho no menor. Botar. Tranquilamente. Oi? Tranquilamente. Tranquilamente, como tem que estar o coração, é óbvio. Tá? Eu tô tranquilo, eu não tô fazendo nada que eu vou magoar, maltratar. Eu não tô fazendo nada em retaliação. E daí, colocava ele do lado de fora, fechava a porta e começava a dar banho. E o mais velho, pá! Tô muito puto, quero abrir esta porta, por favor. Chora, grita, berra, bate. E a Elske dando banho no mais novo e ainda conversando. Pô, só que bravo que é teu irmão, cara. A gente aqui dando banho, ele podia estar aqui com a gente, mas ele tá a fim de ficar lá fora agora. Tudo bem, sem problema. Ele tá de boa, daqui a pouco a gente vai acolher, vai receber ele junto. E dava banho e ele muito bravo do lado de fora. Enquanto ele estava ali, muito bravo do lado de fora, a Elske sabia que ele estava em segurança. Quando ele ficava quietinho, parava de causar aquela, ou demonstrar aquela contrariedade, a Elske falava pro menor, pro Fernando, cara, hora de terminar teu banho. Eu não sei se o teu irmão tá em segurança. Nós precisamos estar junto dele, porque senão ele pode se machucar. Encerrava o banho, catava e ia acolher o mais velho, sem braveza. Porque não cabe braveza nessa história, né? E para mim isso é uma história que ilustra como deveriam ser as relações. Porque assim, eu preciso executar uma tarefa, você está muito bravo porque você não quer que eu execute a tarefa, mas a tarefa precisa ser executada e eu não vou ficar causando junto, eu não vou tensionar esta situação. Eu vou executar a tarefa da melhor maneira que eu puder executar. Verdade. Né? É isso mesmo, Zé. E, Perfeito. e daí eu também estava ouvindo, eu lembrei o meu médico. O meu médico homeopata, ele é psiquiatra. É. E eu estava conversando com ele também sobre a coisa da contrariedade muito antes de pensar da gente estar conversando. Ó, o Renato falou que ele está bravo até hoje, Elske, com essa história. Isso é bem dele mesmo. Então, Ele é muito bem-humorado. daí o Márcio Molinari, que é meu médico, me contando do filho dele. Que um dia ele estava com o filho dele, eles estavam numa chácara, num hotel do interior, e que o filho dele passou o dia inteiro brincando na lama, se chafurdando e brincando e tá. Até que foi chegando a hora do jantar e ele falou, bom, cara, vamos agora, a gente vai subir para tomar banho para poder ir jantar. E o guri, que tinha lá seus 3, 4 anos, também, não vou, não tô afim, aqui tá muito mais legal e eu quero ficar aqui. Não, cara, agora já deu hora, a gente já tá na hora de comer, eu tô com fome, você também deve estar com fome, vamos subir. Não quero, não quero. Ele falou, cara, nós vamos subir. Ele falou, catei ele com o meu braço esquerdo, subi, fui pro banheiro e ele muito bravo, a gente entrou no chuveiro, ele estava só de shorts, a gente entrou no chuveiro, eu com o meu braço segurando ele muito amorosamente, dei banho nele, ele foi acalmando, terminamos o banho, estávamos os dois conversando, legal, terminei de dar banho, agora vamos colocar a roupa para a gente jantar.
Ah, colocar a roupa eu não quero. E pá! Explode de novo. E chora, chora, chora. Cara, você vai querer que eu coloque a roupa em você na marra, porque a gente vai jantar, a gente vai descer para jantar. Não, não vou colocar a roupa. Ok, sem problema. Catou com o braço esquerdo. Ele é um homem zarrão, assim, um homem grandão, muito delicado, um doce de pessoa. Catou, falou, cara, vamos colocar a roupa. E pum, foi colocando a roupa, vestiu. O guri continuou muito hotel, começou a ver que não tinha muito sentido aquela braveza, o amor continuava permeando toda a relação, ele foi acalmando, em 5 minutos ele estava brincando com as outras crianças do hotel e tudo se resolveu, né? Que Então, história bonita. eu acho lindo, eu acho que assim, é a coisa disso que você falou, a pior coisa que a gente tem num momento desses é bater de frente, É. né? E a gente está vivendo um momento muito delicado da humanidade, onde a gente está preso dentro de casa. E as crianças estão muito bravas, porque elas estão presas por um inimigo invisível, né? Como que você está E, vendo isso, Elski? não, e a criança fica com muito medo, né? Sim, Ela tem muito medo, um medo do invisível, e que faz com que ela comece a fazer coisas para se proteger. uhum, Então, pequenos rituais, pequenas coisas assim que, ah, não, eu tenho que fazer assim, aquelas coisas de você se proteger mesmo através de rituais e de pequenas obsessõezinhas, entendeu? Não vou chamar de obsessão porque não é uma doença, mas é uma forma de se proteger. Cada um tem o seu jeito de se proteger, ou mesmo desafiando as leis. Do uhum, tipo, se eu posso contrariar o meu pai e a minha mãe, então eu não fico mais com medo, porque eu estou contrariando os mais poderosos já, né? sim. É, E tem uma coisa que eu acho que assim é muito comum eu receber o seguinte relato, né? De que assim, o meu filho em casa é muito bravo, ele contraria muito, e quando chega na escola, ele é um assim, só tenho elogios para falar sobre ele. O que eu costumo dizer é que assim, a gente só pode mostrar quem a gente é no lugar onde a gente tem confiança. claro. Né? Na escola eu Se não sei ele, como é que eles vão receber a minha braveza. ele vai perder todos os amigos, né? Deus, o professor vai ficar. Sei lá como é que o professor vai reagir se eu der um ciricutico ali na hora, né? É, é. É bem por aí. E, É bem por aí. E isso que é importante, né? Enquanto pais, você poder assegurar essa criança de que, olha, aqui você pode ficar bravo do jeito que você quiser, a gente gosta de você a mesma coisa, o amor perdura, né? o amor permanece sem problema, né? Agora, quando a gente chega numa assim porque sabe assim, eu assisti a Els que me pediu para assistir uma cena de um filme. Deixa eu só ver aqui. Uma pergunta, já vou falar da cena. Como agir quando a criança reage com agressividade ao não dos pais? Já levei vários tapas por aqui e muitas vezes não soube como agir. Acho legal essa questão, Elski. Depois eu falo da cena. O que você acha? Como lidar, né, com essa. Porque a criança não tem mesmo esse limite da agressividade. Eu bato, eu posso bater. Né? Como que Uhum. você orienta? O que você fala? Você sai de perto, né? Você não Uhum. deixa a criança te bater, ou você abraça ela e contém ela. Isso normalmente é muito tranquilizador para a criança. Sim, Você conseguir abraçá-la e contê-la e falar com ela, claro. sim. Eu costumo falar isso, assim, não deixa o tapa chegar, né? Assim, porque a gente consegue saber, assim, a criança quando tá vindo com o tapa, a gente vê que a criança tá vindo com o tapa. É. Bobo de você se deixar o tapa chegar.
verdade. Né? Então, assim, e daí, assim, cara, é o seguinte, agora é muito importante isso, eu não te bato, você não me Não, bate, isso. tá? Esta é uma regra, sim, que para mim é real. Eu não te bato, você não me bate. Eu não te machuco, você não me machuca. Isto, exatamente, né? Então, assim, ou sai de perto, ou contém, interrompe, antes mesmo de conter, interrompe o movimento, né? Veio o tapa, eu não vou deixar o tapa, é defesa, autodefesa, né? Cara, não faz, não me bate, pô, não tô afim. Não, eu não te bato. E na explosão, realmente, é o contrair a explosão. Você sabe que, assim, recentemente, eu atendo poucos pacientes adultos. Tenho alguns que sobraram. E eu estava conversando Sim. com um paciente que tem um filho adolescente de 17 anos. E, e o menino teve, nesse momento de quarentena, ele já tinha tido um surto de agressividade muito alto, mas agora rolou um surto mesmo. O guri saiu de si, né? Entrou numa questão, brigou com a mãe, brigou com o pai, e briga e grita e fala e bate porta e bate na parede, e o pai ali tentando contornar a situação, até que o guri falou assim, eu vou me embora daqui de casa, colocou um sapato e saiu pra rua, assim, ia sair pra rua, né? E o cara falou, ah, não, meu, sair pra rua agora, neste momento de Covid, você não vai. E foi Aham. ele e falou, cara, volta aqui, volta pra mim, volta pra casa. E agarrou ele, segurou, e o guri tentou, até que viu que o pai era mais forte e que não tinha raiva naquele abraço, né? Como é importante isso, né? É super importante, né? Assim, o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo para te punir. Eu estou fazendo para te conter, para que você volte, Para te proteger, né? para te proteger. E o guri foi relaxando, relaxando, relaxando. Quando o pai se deu conta, o guri estava abraçado nele, né? E demonstrando a gratidão. Legal, obrigado. Porque assim, não seria uma boa coisa eu sair para a rua descontroladamente em nenhum momento, ainda mais num momento de pandemia. E, então, eu acho que essa coisa assim, da não raiva, que é uma coisa que é tão difícil para a gente, porque assim, a raiva existe. Sim, Né? Negar que a raiva existe é uma bobagem. é. Agora, deixar que ela persista existindo é outra bobagem. E tem uma outra coisa também, Zé. Não sei se isso vai te dar uma ideia, mas foi uma história que eu li de um desses psi, que o garoto de em torno de 8 anos ficou muito bravo também por uma situação qualquer, um desentendimento em casa, e falou: eu vou fugir de casa, eu Uhum. vou fugir de casa. Aí a mãe estava muito calma nessa hora, ela falou: tudo bem, você pode até fugir de casa. Abriu a porta, falou: pode ir, mas eu não quero que você atravesse a rua, porque você não pode ainda atravessar a rua sozinho. Esse moleque ficou dando volta no quarteirão, até que ele teve que voltar para casa quando acabou a raiva, né? Eu achei isso tão genial, não é? Muito, muito genial. E ó, tem uma Quer outra dizer, do pergunta, tipo, tem uma outra, vamos jogar de acordo com as regras. Fala, Zé. né? Mas tem uma outra pergunta que eu também acho que é importante, que assim, uh, a pergunta assim, eu tenho uma amiga que se sente culpada por ter batido uma vez na filha, quer dizer, perdeu, saiu de si e acabou, ah, Por ter o quê, Zé? voltando. Eu Então, tô aqui. travou. Então,
Eu tô aqui também, voltamos. Tá aí? Tá. Tá, ok. Então, o que aconteceu de que uma amiga dessa pessoa se sente culpada porque uma vez bateu na filha. Perdeu a Ah, cabeça e bateu na filha. E que, desde então, toda vez que a filha entra em contrariedade, fica brava, a mãe se sente culpada e não consegue tomar nenhuma atitude. Né? Como lidar com essa perda da cabeça? Perdi a cabeça, soltei um tapa. Virei criança e soltei um tapa. o... Tem uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem. Os seres que mais perdoam são as crianças. Uhum, pois é, eu pensei exatamente isso. É perdão, né? Assim, pô, Perdão, perdão, eu cara. errei. Que bobagem. Né? Agora, se você não lida com essa situação, essa criança vai te chantagear depois, sempre, Sim. não é? É É. como você, numa crise de birra, você fazer o que a criança quer. Ah, achou o caminho. É. Não, mas agora, assim, esse perdão tem que ser um perdão real, né? Assim, me Sim, perdoa, cara, fiz bobagem. sim. Né? Mas as crianças perdoam com muita facilidade. Sim, pois é. Né? E agora tem que se ligar que assim, bom, eu não vou ficar pedindo perdão 7 dias na semana, batendo 7 dias na semana e pedindo perdão, porque esse perdão não é verdadeiro. É verdade. É verdade. Né? É, Ah, pá, me perdoa, perdi a cabeça. Opa, peraí, que história é essa? é, Você que é o adulto, perde a cabeça todo dia, eu sou criança e não posso perder? é, Né? é verdade. É isso mesmo. Então, mas é isso. Eu acho que assim, você sabe que tem um. Eu fui para a Índia este ano, né? E lá pelas tantas, assim, fui por uma série de questões pessoais, queria conhecer. E um dia eu estava conversando com um mestre de uma arte marcial indiana chamada Kama. Ah, Não conhecia, fui conhecer lá, eu adorei. Nossa, queria encontrar um professor aqui, só que daí cheguei no Covid, então ainda não tenho professor. Mas daí a gente estava conversando e eu estava falando para ele que assim, o quanto é difícil, né, da gente se perdoar, aham. né? E ele virou e falou assim: eu vou te contar uma história. Você sabe que tem uma história de um Buda, de um ser iluminado, porque Buda é um ser iluminado, não é o Uhum. Buda, né? O Shakyamuni Buda. Existem, que nem diz a monja Coen, existem Budas e Bodhisattvas como existem grãos de areia na Terra. Todos somos potencialmente seres iluminados. E daí falou assim: tem a história de um Buda que é uma história de um cara que matou 1000 pessoas. Nossa, E que se tornou, e que num determinado momento, ele se iluminou. Quer dizer, se ele não se perdoasse nessas 1000 mortes que ele causou, ele nunca se iluminaria e nunca poderia não causar mais mortes. aham. Né? Porque assim, tá É, muito legal, cara. Você mata 1000 e agora vai falar que você tá arrependido. é, Não é arrependimento. Arrependimento é outra história. É perdão. é, é verdade. Porque se você se arrepende, você fica com a culpa. Você fica com a culpa. Né? E esse é um outro jeito. Por isso que é diferente. Oi? Por isso que é diferente. Pois é. Senão daí você carrega a culpa. É. Como fazer para que a criança te obedeça? Érica Luana Freitas pergunta. Eu posso, antes de você responder, fazer uma pergunta para a Érica? Claro. Né? Por que a criança tem que te obedecer? A palavra é tua, Elski. Não, eu estava pensando naquela colher cheia de doutrinações, né? Que a gente fala, abre a boca e manda lá para dentro. As doutrinações e os obedeça aqui, obedeça ali, quer dizer, tem uma hora que ela fala, epa,
né? Pois é. E daí eu provoco nessa pergunta, né? Por que que ela tem que obedecer? Porque assim, eu não acho que ela tem que obedecer. Eu acho que as coisas têm que ser juntas. Eu tenho Sim, que respeitar e ser respeitado. Não tem a obedecer a alguém ou ser obedecido numa ordem. é. Mas é o que acontece. É o Sim, que acontece. Na nossa sociedade, o outro tem que te obedecer, sim. pois é. Né? E Daí eu deveria vou de ser, questionar escuta, e daí vamos tentar fazer de outro jeito, né? sim, De tipo assim, como é que você gostaria? Não é o que que você quer comer, não é? Você quer comer beterraba ou cenoura? Qual você escolhe? uhum, Né? Aí ninguém está obedecendo ninguém. sim, E você simplifica as coisas dessa forma, sim. É, eu né? nessa questão da alimentação, então, é a pergunta aqui, mas isso não envolve um pouco de disciplina e também rotina? Disciplina e rotina, sim, as pessoas esquecem que isso deveria existir na vida de todo mundo, né? Concordo. Disciplina e rotina virou palavrão hoje em dia, É, né? é. E da questão da comida, o que eu costumo falar para os pais, né, que assim, eu não quero comer. Tá, peraí, vamos lá. Assim, primeiro, eu acho que a criança tem que participar de alguma forma, a gente tem que estar atentos, e a atenção é algo que falta muito hoje em dia, né? Eu fico atento naquilo que o meu filho gosta, naquilo que o meu filho não gosta, para que quando eu entender que ele não gosta de uma comida, porque ele pode não gostar de uma comida, assim como eu não gosto de um monte de comidas, né? Eu posso Aham, não gostar de um sabor. aham. Então, eu não tenho que obrigá-lo a aprender a gostar daquele sabor, porque eu acho que Não, tem que comer de tudo. Não. Né? A gente tem que respeitar. Então, assim, ok, eu fiz, mas eu adoro aquele sabor. Ok, então eu fiz aquele sabor para mim e para ele eu fiz outra coisa. Cara, o que nós temos é isto para comer. Você não quer nenhum dos dois? Na próxima refeição, a gente vê o que você vai querer. Esta refeição que tem para comer é isto. Um que tá você certo. gosta, um que você não gosta. O que você não gosta eu fiz para mim. O que você gosta eu fiz para você. Você não tá afim disso agora? Sinto muito. Fica para a próxima. E o que tem de criança que faz chantagem em torno disso, né? Sim, Da medicação, da comida, né? Não é? né? Assim, Não tem nada para comer. pois é, não tem nada para comer, nada. Só E banquinho. na adolescência abre o armário e fala, não tenho nada para vestir. É, É exatamente. muito parecido, né? É. E daí na idade adulta vai falar assim, eu não tenho nada para fazer, para trabalhar, não tenho nada que eu possa oferecer para ninguém, É verdade. né? É isso mesmo, Zé. É Ó, isso mesmo. alguém escreveu aqui: penso que a personalidade de cada criança também influencia nas suas atitudes. Tenho certeza disso. Sim, Consequentemente, algumas demandam mais energia de nossa parte como os pais. Sim, eu entendo que sim. Cada um traz, assim, tem a sua herança familiar e tem a sua herança individual. não, e aquilo que muitos falam, não, mas eu educo os dois igual. Bobagem, a gente não consegue educar dois seres diferentes da mesma forma. Pois é, um Não tem precisa. como, eles são diferentes. É isso. Exigem coisas diferentes também. Sim, exigem atitudes diferentes. É, Agora, exigem que a gente seja verdadeiro sempre, que a gente, na nossa essência. Porque senão a gente sempre. entra de novo naquela coisa. Eu falo para você fazer algo que eu não sou, né? Assim, você não pode ser violento, mas eu internamente tenho uma violência e não quero que você veja a minha violência. Sinto muito, o filho está vendo, Tá, né? tá. Então, Às vezes, aquilo, né, que pode às vezes até nem ver, né, mas intui, sim, sabe que existe, né? Não é? é isso. Sabe que existe. Sabe, tá lá, é aquilo que o Jung fala, a criança está enxergando o não dito muito mais do que a gente está disposto a ver,
né? Então a gente fala, não, eu nunca disse isso, mas você faz isto, né? Eu não digo, mas eu faço. Arthur Tanelli, com 7 anos está bom para começar a ajudar nos afazeres de casa? Tá Tipo, ótimo. Até antes. eu também acho, até antes. Não precisa ser 7, não. E não precisa obrigar, né? Não, não, de jeito nenhum. Você pode me ajudar? Sim, eu estou Estou aqui trabalhando. precisando muito da sua ajuda. E assim, esta ajuda pode fazer com que nós permanecemos mais tempo, bons momentos de diversão juntos. Tá, não, você não pode me ajudar. Ok, sem problema. Depois que eu terminar meus afazeres, eu estarei com você. Né? Fica de boa, vai aí. Agora, se você me ajudar, a gente talvez consiga terminar antes. Legal, daí a gente pode ficar brincando mais tempo. Mas se não, não tem erro. Vai fazer, vai brincar. Na hora que eu terminar, eu vou. As crias são seres iluminados e visionários demais. Ah, essa daí é uma querida. Ela tem 2 Como? filhos. É uma Ah, paciente minha, tá? E são três pacientes meus, figuraças os 3. E ela está falando que as crianças são seres iluminados e visionários. Eu acho que são, sim. que Eu acho bom, né? que é maravilhoso. Eles se sentem importantes em ajudar. É mais do que isto. Eu acho que eles se sentem parte, eles pertencem. Né? Quando a gente está permitindo que eles estar desenvolvendo algo que nós estamos fazendo, é oferecer pertencimento para a criança. Ô Zé, quando eu tinha 8 anos, meu pai tinha uma oficina que depois do trabalho dele ele ficava metido naquela oficina fazendo coisas, basicamente com madeira e tal. Eu sempre ajudava ele, gostava de mexer também, ele me ensinou muita coisa. E um dia ele fez uma coisa de cobre, mas de cobre batido, ele fez o desenho de cobre batido. E eu falei, posso ajudar? Ele falou, não, aqui não dá para você me ajudar. E ele puxou um banco, me pôs sentada no banco. Toda noite ia para lá e batia aquele cobre. Era uma fruteira para minha mãe. O Dia das Mães ele estava fazendo. E eu fiquei ali. Ele levou. Olha, na minha cabeça provavelmente foi menos tempo, mas na minha cabeça foi mais um mês, né? Uma bacia muito bonita de cobre. Aí quando ele terminou, ele falou: Olha, eu terminei. Eu falei: Que bonito, pai. Aí ele falou: Muito obrigado. Eu falei, pai, por que muito obrigado? E eu não fiz nada. Ele falou, você não sabe o quanto você me ajudou, sentada aí nesse banquinho conversando comigo. Uhum. Eu tenho essa bacia até hoje, Zé, eu acho que é minha. Ah, que lindo. Né? Porque é isso, assim, ok, se eu não tenho o que fazer na tua função agora. Tá bom, então eu não vou fazer nada na tua função. Eu vou ficar, eu vou. Daí, quando chegar um momento, eu vou brincar, eu volto, fico. Me lembrou muito uma piadinha que eu ouvi esses dias numa live aqui, Ah, que assim, tava lá o caipira pescando, né? Daí chegou uma criança, sentou do lado dele. Passado uma hora, o caipira continuava pescando e a criança. Passou 2 horas, 3 horas. Quando deu 4 horas, o caipira falou: Ô moleque, vai lá, pega uma vara para você pescar comigo. Daí ele falou assim: tem paciência não. que ótimo, né? Né? Assim, então, essa índole, essa coisa da criança de estar ajudando com o silêncio, de que assim, você está fazendo tua atividade, o teu filho, o teu sobrinho, o teu cuidado está ali, né? Eu acho linda. Essa história da bandeja é maravilhosa. É, sim. Estou lendo aqui o que as pessoas estão escrevendo. Quando corrigimos ou insistimos em algo que tem que ser feito,
Ele diz que não é mais meu amigo, chora e diz que não gostamos dele, pede abraço e isso me entristece. Pois é, por que te entristece? Eu acho que essa é a pergunta, É, né? Porque daí a questão desse entristecer não está na criança. não. É Tem a questão do adulto. E que eu acho que tem como contornar, não sei se é contornável, mas eu diria que tem como contornar se você disser, bom, nesse momento você não quer fazer isso. Vamos deixar para um outro momento, então. Uhum, Aí sim, ninguém precisa ficar triste. Ninguém precisa ficar desamigo de ninguém, sim. não Você é? conhece uma autora chamada Alice Miller? Sim. Eu gosto muito das coisas que ela escreve. Eu li algum. Na verdade, eu li um livro dela, me foi dado como uma tarefa pela minha terapeuta, um livro chamado O Drama da Criança Bem Dotada. E, Puxa, deve ser bom. nossa, lindo, lindo livro. Depois eu ponho o nome, eu te mando. E Legal. essa bem dotação não é da criança superdotada. É da criança que tem o entendimento daquilo que ela pode ser, tá? E que ela deixa de ser para responder às expectativas que os pais têm, para que eles possam continuar amando ela, É, né? é isso, Zé. É isso. E é uma coisa muito perigosa, porque é isso, a É gente muito coloca limita, né? aí Limita muito, né? A expectativa dos pais muitas vezes limitam muito a criança. sim. Encaixotam, né? Colocam num caixote e te engessa, né? A É, criança não pode fazer outra coisa. e daí ela não pode fazer outra coisa, porque se ela fizer outra coisa, ela não é merecedora do amor dos pais. Então eu preciso fazer aquilo que é a expectativa deles para que eles continuem me amando, Aham. né? E daí nesse sentido vem, se eu choro muito e meus pais não gostam que eu chore, eu de alguma maneira eu vou precisar não chorar, mesmo que essa não seja a minha índole, para que meus pais continuem me amando. Ao passo que se a gente souber receber este choro sem a expectativa de você não deve chorar, você não precisa chorar, você pode chorar, tá? Assim, vamos tentar entender por que que você está chorando, né? E tudo bem, você tá, porque eu fui muito chorão. Ainda sou. Choro que é uma coisa. Hoje eu vi o vídeo, hoje eu vi o Gilberto Gil fez 78 anos e fizeram um super vídeo lindo para ele. Eu chorava que nem um bobalhão, assim, assistindo o vídeo. Mas meu pai era paraibano e ele era muito radical, né, de que assim, homem não chora, em primeiro lugar, e este choro está me incomodando. Então, eu chorava com culpa, né? Quer dizer, em vez de, pô, tá bom, tudo bem, assim, eu posso chorar. Você pode não gostar do choro, tudo bem. Então, vamos tentar equacionar isso. Talvez eu pare de chorar tanto, né? E isso não tem a ver com o teu amor, nem o teu amor tem a ver com isso. É meu, eu sou chorão, eu era chorão, e sei lá se eu continuei sendo chorão por conta disso. É uma armadilha, né? Precisamos estar muito atentos o tempo todo para não cair na armadilha. Acabaram de escrever aqui. É isso mesmo. É, é uma armadilha. A gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas que a vida coloca na nossa frente. E que a gente mesmo coloca muitas vezes, né? Sim, sim, Essa de intuir que o outro vai fazer aquilo bem, você meio que empurrar ele para fazer aquilo, é uma armadilha também, do tipo, por que não aceitar as pessoas, né? Deixa elas crescerem, né? Deixa elas verem o que elas querem fazer, como elas querem fazer, sim, né?
né? E eu falo muito na coisa do desenvolvimento da criança, né? Que eu falo assim, quando o bebê está lá fazendo a tentativa de se virar, do rolar, né? Tá lá de barriga para cima e fica tentando, fica testando, joga a perna, joga o braço e faz. Eu falo, deixa ele não está pedindo. Só não ajuda. Só não ajuda. Ah, não, ele não está pedindo ajuda, deixa, exatamente. Tá? Daí o bebê chega uma hora e vira. Consegue. Uau! Assim, show, consegui. Só que agora eu não consigo sair. Porque o desviar é muito mais difícil. E daí ele vai tentar um pouco, até que uma hora ele fala assim, escuta, alguém pode me ajudar? E aí você ajuda. Né? Assim, você espera que o outro fale, ó, isso eu não consigo fazer. E do tipo, aí fica a mensagem, puxa, mamãe tá sempre aqui quando eu preciso dela, né? Mamãe está sempre aqui. Eu acho que tem duas mensagens. Mamãe está sempre aqui quando eu preciso dela. E a outra mensagem é: eu não sou capaz de fazer se mamãe não fizer. Ou se papai não fizer por mim. Então, eu acho que aqui, ó, tem alguém querendo ouvir você falar mais sobre como lidar com birras, Elske. Jogar a bola para você aqui, ó. Gostaria de ouvir mais doutora Elske falar sobre como lidar com birras. Então, eu acho que o como lidar não é muito complicado, não. Se você entende o ponto, você tem que pegar exatamente o ponto. Porque tem muita teoria, tem muita, assim, receitinha, entendeu? Olha, você precisa saber em que momento que acontece, como se fosse detetive, para saber, olha, toda vez que ele vê um chocolate, aquele chocolate, ele tem uma crise de birra, porque sabe que a gente não vai dar e tal. Não é muito por aí, não. Eu acho que é mais intuir a criança o que foi que deixou ela tão contrariada naquele momento. Porque não é exatamente o motivo, não é o chocolate, ou o cabelo vermelho daquela mulher, ou o cachorro que rosnou, não é esse o ponto. É o que foi que aconteceu. Uhum. O que está acontecendo. Na hora que você pega, tem essa pegada, fica muito fácil. Sim. Não é difícil. E ainda mais você sabendo que não é nada de doença mental, não é nada anormal. É Sim. uma coisa absolutamente normal, faz parte da evolução. As crianças têm isso, e depois, se você conseguir resolver isso legal, lidar com isso legal, na adolescência vai ser melhor. Porque se você não conseguiu, se você lidou mal, se você fez uma série de besteiras, na adolescência, bicho, você vai sofrer o dobro Uhum. para poder lidar legal com isso. Então, e não é uma coisa de você ficar pensando, nossa, o que eu faço? E na hora que você antecipa, eu acho que ele vai ter uma crise de pirra, e agora? O que eu vou... Não, Oh. calma, deixa É. acontecer, deixa acontecer. Entra no meio do turbilhão e vê lá o que dá para fazer. E eu acho que uma coisa que você falou é importantíssima. Ó, tem 1 minuto, vai acabar a nossa live em 1 minuto. E eu acho que uma coisa que é muito importante que as pessoas entendam: conter com amor. Explodiu, está em explosão, contém. Ajude aquilo, ajude aquela criança a voltar. Isso, Manter em explosão vai dar ruim. isso, Né? Deixar isso. que a explosão permaneça, vai quebrar, vai se quebrar, vai machucar, vai quebrar a casa. Né? 30 Isso. segundos. Ó, prazer enorme estar com vocês, Prazer enorme estar com você. Assim, Foi muito bom. e mais ainda, prazer enorme estar com os teus filhos aqui. É mesmo. Obrigado. Obrigado do convite. Maravilhoso. Adorei, Renato, Fernando, ó, super obrigado aí por ter esta mãe que você tem, que é minha amiga do coração.